A outra coisa diz respeito aqui a transporte, mas diz respeito a muito mais que transporte, que é a questão do alimento. O alimento é a nossa base, né? O alimento nunca vai ser digitalizado, certo? Felizmente, né? Vai sempre ser bit, nunca vai virar byte, né? E essa é uma experiência que um fotógrafo fez. Ele saiu pelo mundo fotografando, não sei quem conhece isso, fotografou o consumo semanal de famílias no mundo inteiro. Várias, vale a pena olhar o livro dele, na internet tem, se escrever consumo das famílias, aí vai aparecer no YouTube. Então, eu trouxe dois casos extremos. Na Alemanha, uma família de 4 pessoas gasta 500 por semana e a pegada ecológica é muito alta. Vocês podem ver aqui a quantidade de embalagens que eles têm, frutas, coisas in natura muito poucas, mas quase tudo embalado. E essas embalagens têm que ser produzidas numa fábrica que faz embalagem, que vai usar matérias-primas da natureza, água, etc, etc. Tem que ser transportado até a fábrica que embala o produto, tem que ser transportado até o supermercado onde você compra, que tem que ser transportado até a sua casa, né? Então, a gente está falando de um sistema todo de transporte e suporte a essa forma de fazer, que é a nossa forma, que não é nada diferente do que nós fazemos todo dia. Mas aí eu trouxe quase no outro extremo o botão. Eu escolhi o botão porque eu acho que foi muito feliz ele pegar uma foto de pessoas sorrindo, mais do que essas pessoas que estão sorrindo, né? Essas pessoas estão sorrindo. E o botão, vocês sabem, está vivendo aquela questão do FIB, Felicidade Interna Bruta, que é um índice de medida de felicidade mais do que medida de riqueza. Né? Então, 13 pessoas, $5 por semana, pegada ecológica muito baixa, quer dizer, todos os produtos in natura. E esses produtos in natura provavelmente não são transportados de longe, vieram da comunidade local. Então tem uma riqueza local, quem consome, quem produz, tem uma relação social, tem uma série de coisas, né? Eu não estou aqui, vejam, vocês são todas empresas de grande porte. Eu não estou falando que a gente vai ter que fazer isso aqui. Não existe essa flecha para vir para cá. O que eu estou trazendo só é um desafio. Quer dizer, existem outras formas de ser feliz, né? Não obrigatoriamente com esse modelo. Quer dizer, existem outros modelos. O que é que cabe a nós para fazer golpes de 10 vezes ou de 100 vezes o impacto que a gente está gerando no mundo, né? Então, um mar de oportunidades para eficiência energética nesses campos todos que a gente está falando. E vocês, obviamente, sabem nos campos de vocês as oportunidades. Agora eu entro um pouquinho em inovação. Então, feita essa coisa aí, a gente fala, bom, tá bom, então inovação é aquilo que a gente precisa, porque o jeito que nós fizemos até hoje não vai dar conta das mudanças que nós precisamos produzir para o futuro imediato, já. Né? Então, inovação, eu de várias definições, gosto muito dessa do Peter Drucker, que eu acho que é uma definição muito rica. Inovar é atribuir novas capacidades aos recursos da empresa, gerando riqueza. E aqui riqueza, por favor, entendam riqueza no sentido mais amplo que vocês puderem. Quer dizer, quem quiser entender riqueza como valor ao acionista exclusivamente, pode traduzir assim. Quem quiser riqueza como um espaço no mundo para ser feliz e se desenvolver espiritualmente, também pode ver riqueza dessa forma, né? Então, acho que por isso que é bacana essa atribuição, né? Quer dizer, atribuir novas capacidades aos recursos da empresa, né? E os recursos maiores da empresa, quais são? As pessoas. Esse é o maior recurso da empresa. Isso ficou claro quando a AOL comprou a Time Warner, né? Quer dizer, os caras dos bits compraram o cara dos bytes. E compraram uma ação da AOL, uma ação e meia da Time Warner, que tinha um império de prédios e de máquinas e de editoras, de gráficas, de TVs, etc. E a inteligência das pessoas valeu mais já naquele tempo, né? Mais de 10 anos. Então, no Fórum de Inovação, a gente define inovação como sendo uma ideia que provavelmente vai ser uma ideia nova para aquele contexto, para aquele grupo que está trabalhando com a ideia, mais um trabalho de implementação, e aqui é que a coisa pega, porque ideias estão muitas, mas como priorizar, como aplicar recursos, como levar adiante, como convencer o acionista a pôr dinheiro na implementação, como convencer o cliente, né, como a Braskem estava falando agora há pouco. Bacana, a gente tem o plástico verde, mas e o nosso cliente? Está valorizando isso? Já entendeu isso? Faz parte da implementação, né? Gerando resultado. Quer dizer, então, ideias maravilhosas que não geram resultados, para nós, no Fórum de Inovação, não é inovação, é só uma ideia. A inovação só se materializa quando ela entrega um resultado.
qualquer que seja o resultado esperado da inovação. E eu queria conversar com vocês alguns fatores que nos colocam na condição de entender um pouco e de trabalhar dessa perspectiva da inovação. Um dos fatores é a questão da liberdade e da autonomia. Então, as organizações sem um ambiente que seja propício à inovação, as pessoas são ocupadas pela operação e pelo seu dia a dia. Quem se sente afogado pelo dia a dia? Estava ouvindo uma conversa outro dia aqui no restaurante, de que as crianças mais novas, elas fizeram uma pesquisa e descobriram que elas têm sinapses mais rápidas e fazem sinapses do cérebro em maior velocidade do que as pessoas mais velhas. Né? Será que é uma mutação genética? Né? Será que está acontecendo? Eu falei, sei lá o que está acontecendo. Eu sei que essas crianças estão sendo preparadas para esse processo que a gente está vivendo, né? Afogado no dia a dia. Eu ainda sofro com os e-mails. Cada vez que eu olho aquele monte de pretinhos. Os jovens não usam mais e-mail. O negócio lá é um horror. Né? Resolve na hora. Faz um tweet e acabou. Não tem mais essa tendência. Né? Então, eu acho que é isso. Adaptações que a gente vai indo. Né? Então, afogados pelo dia a dia é uma coisa que a gente não deveria se deixar. Assim como eu sou afogado pelo e-mail, que eu decidi fazer. O e-mail me afoga. Os garotos não se afogam com o e-mail. Simplesmente eles tocam adiante. Então, às vezes é uma atitude, a gente tem a perspectiva que a empresa nos afoga. Mas, no fundo, é uma atitude nossa. Então, a organização inovadora, a liberdade e a autonomia de inovar é um valor para todos. Quer dizer, os inovadores são entendidos como pessoas valiosas. Isso está na cultura da empresa. E cultura é um pouco de como a gente vê, é um pouco do repertório coletivo daquele grupo social. Né? Então, como se vê e se interpreta o ambiente é um mundo. E o mundo emite sinais o tempo todo. Né? Vocês imaginam que durante os anos, desde a Segunda Guerra Mundial até os anos 2000, a gente não sabia nada da China, né? O que é que chegava da China aqui? É comunista comedor de criancinhas. Né? Essa o que a mídia colocava para nós. Eu ainda encontro pessoas que lá dentro estão falando a partir dessa perspectiva. E, no entanto, estava acontecendo uma coisa, muito mais gente na China do que aqui, desenvolvendo muito mais tecnologias, muito mais relações sociais, e muito mais sistemas de gestão, de poder, etc, etc, etc. Entende? Então, como a gente vê o mundo é a perspectiva de como a gente faz negócios e como a gente faz estratégia. Então, as empresas fazem negócios entre si, com os outros, etc. E definem as suas estratégias em função de como elas veem e interpretam esse negócio chamado mundo. Essa coisa complexa que emite sinais de todo tipo, de toda ordem o tempo todo. E como a gente faz negócios, condiciona uma forma passiva de interagir ou uma forma ativa e intrusiva de interagir. Então, quando o Braskem vai lá atrás, 5 anos atrás, talvez mais, e começa a fazer pesquisas e estudos, provavelmente 5 anos atrás ela começou a fazer a planta que ia produzir o álcool, mas as pesquisas estavam lá atrás. E ela está uma forma ativa, ela está partindo para alguma coisa que ninguém fez, e ela está indo primeiro e está enfrentando dezenas de dificuldades, essas coisas todas, e está chegando aqui, nos trazendo uma coisa tão bacana. Né? Então, ser passivo ou ser ativo é o mesmo problema de querer responder todos os e-mails ou passar Twitter e acabou, entende? Acho que é um pouco dessa questão também de como a gente vê e é como a gente se comporta. E como a gente se comporta está apontado, se a gente passar a ver de uma forma diferente. Então, a organização inovadora tem algumas características, né? Estruturas com hierarquias fortes, elas não beneficiam a inovação. Processos truncados com muitas idas e vindas também não beneficiam a inovação. As organizações inovadoras têm estruturas simples com autonomia, significa tem mais valor nas pessoas, as pessoas são mais preparadas, as pessoas têm mais responsabilidade, portanto eu não preciso de sistemas muito fortes de condução das pessoas, elas são autônomas, elas podem ser autônomas. E flexibilidade de resposta. Responde com flexibilidade, é uma coisa procurada. A gente tem um modelo no fórum que dá 10 dimensões da organização inovadora. O primeiro é o processo de inovação, que transforma conhecimento, que gera ideias, que gera desenvolvimento, que gera implantação, que gera resultado. Então, a organização inovadora, ela tem um processo claro de inovação. E esse processo claro de inovação é regido por um modelo de gestão que é voltado à inovação.
e que tem em cima do modelo de gestão uma liderança, uma intenção estratégica focada em inovação. E as empresas, a gente sempre usa Embraer, Natura, Promon, Braskem, essas empresas grandes, mas também tem um monte de empresas menores, que a gente não fala os nomes, mas elas existem, né? Em que é muito clara essa questão da intenção estratégica de ir para a inovação. Né? Tudo isso acontece dentro de um negócio chamado cultura para a inovação. E a cultura é algo bastante complexo nas empresas. E é essa cultura complexa que faz com que uma organização inovadora seja não imitável, que ela tenha esse valor da não imitabilidade, que a competência da inovação seja um diferencial de produção de valor. Quer dizer, dentro da perspectiva da RBV, Resource Based View, essa é uma organização que ela tem um fator de competitividade mais elevado. Por quê? Porque adequar a cultura existente para o foco para a inovação é algo que demanda muita energia e muito tempo. Mas quando se atinge, as outras não chegam junto. Né? Então, é algo bastante vale a pena fazer. E aí, em torno dessa empresa, tem a questão da habilidade de interpretar sinais, né? E a questão da predisposição para realizar alianças. Porque um pressuposto da inovação, quando a gente faz inovações muito incrementais, muito pequenininhos, provavelmente a gente tem as competências dentro de casa. Mas quando a gente rompe, né? Quando a gente vai fazer uma coisa que nunca fizemos antes, quem disse que a gente sabe? Nós nunca fizemos, porque teria que ter aquela competência dentro de casa. Então, a predisposição para alianças e para parcerias no mercado é uma coisa fundamental. Eu vou voltar um pouco mais a isso com vocês. Finalmente, como a empresa enxerga o macroambiente social, o macroambiente econômico, o macroambiente político-legal e o macroambiente tecnológico. Quer dizer, a maneira como ela acompanha, vê e se posiciona em relação ao mundo externo é que vai gerar também os inputs para que ela saia em busca de inovações.